já possa colocar os nossos projetos, nosso coração, tudo que na nossa vida a gente tem de planejamento, de metas, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo que a gente vem vivendo na nossa vida, que a gente já possa colocar já nesse ano, já apresentar a Deus nesse grupo de oração. Então eu já venho convidar você, né, para você já nesse momento, né, falar assim: ai Senhor, eu já venho me abrir, né, já vai pensando assim, tudo que muitas vezes tem tirado a sua alegria, tem deixado você desanimado. Então assim, nós estamos num novo ano, né? E Deus, Ele sempre está com a gente, em todos os momentos. Então que a gente possa, nesse dia de hoje, colocar a nossa vida diante de Deus, nossos projetos, os nossos planos, tá bom? Então vamos cantando. Nós vamos pedir: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus ficar conosco. Visita este lugar, Senhor, visita cada irmão, onde teu amor alcançar, Senhor, a todos os lugares, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante dos reis dos reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, Diante dos reis dos reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, aqui estamos diante de vós. Aceita-nos, Senhor, com todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Curai, Senhor. Tenha de misericórdia de todos nós. Perdoai os nossos pecados. Fazei-nos imitar cada vez mais a vós. Hoje celebramos um grande amigo do Senhor, nosso padroeiro São Gonçalo. Queremos também, Senhor, fazer o caminho que ele fez para se encontrar. Também queremos encontrar. E nós sabemos que dermos um passo, o Senhor dá dois ao nosso. Aqui estamos, Senhor, aceita-nos com todos os nossos defeitos. Estamos aqui, Senhor, diante de vós, para que modifiqueis os nossos pensamentos, as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir forças para o nosso caminhar. Nos ajude a rezar, nos ajude a sermos fortes, nos ajude a fazermos o caminho que fizeram os vossos santos, São Gonçalo, todos os nossos santos e santas. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos forças para suportar os desafios em nossas vidas.
há muita zoeira no nosso caminho, que nos tira do caminho vosso. Muitas das vezes nós escutamos mais os caminhos de fora e esquecemos de vós que estáis dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Que a gente possa ouvir mais o Senhor, deixar o barulho de fora, aquilo que nos tira do caminho do Senhor. Que sejamos fortes para resistir todas as tentações. Senhor nosso Deus, aqui estamos iniciando o nosso grupo de oração depois de mais de um mês, aí repondo as nossas energias. Queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que caminhe cada um e cada uma que serve o Senhor. Queremos que nós possamos ser os evangelistas de hoje, usarmos o método que os nossos santos usaram, que nós possamos adaptar as nossas vidas à vida do Senhor. Ilumine para que nós tenhamos uma técnica, um método de chegar aos vossos filhos e filhas que não conhecem. É dever nosso de evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Ajuda-nos, Senhor. Estamos aqui para que possa nos dizer como levar teu evangelho, projeto de vida aos nossos irmãos e irmãs de hoje. Ajude-nos a também conviver com esta pandemia que está assolando o mundo inteiro. Tenha compaixão de todos nós. Faça com que esse grande remédio que tu mesmo dá a todos nós para curar as nossas fraquezas, possamos também ser curados dessa pandemia, que ela possa desaparecer. Aqui estamos, Senhor, também com a grande doença da falta de fé. Queremos o remédio. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Senhor. Enquanto o Padre vai dar a bênção do Senhor a todos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso te viver. entregamos o nosso viver. Porque foi para te adorar, Senhor, que nós nascemos, Senhor Jesus, Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olhe para o Senhor e diga: para te adorar, ó Rei dos Reis, pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci,
ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é Meu estar, prazer Senhor, é estar nos átrios do nos Senhor, átrios do dentro do teu coração, Jesus. Meu prazer é viver tão perto de ti, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Xiera Lariara Mariera Lariara Lariara. Oh, Xiara Mariera Lariara La Mariere. Oh, Yamaiera Lariara Lariera La Mariere Lararere. Oh, Yamaiera Lariara Lariara La. Oh, Yamaiera Lariara Lariara Mariera La Mariera La. Oh, Xiamaiera Lariara Lariara La. Bendito sejas, adorado seja, Senhor Jesus. E nesse dia de hoje, eu já venho te convidar que diante de Deus, olhe para Jesus, que nossa santa, bem pertinho de nós. Ele que é todo poderoso, se faz pequeno, um pedaço de pão, porque Ele nos ama. E eu não sei como é que você passou todos esses dias, como você passou desde o último grupo de oração, você passou o Natal, o Ano Novo, como tem sido os seus dias. Eu não sei, mas Ele sabe, porque Ele sempre está com você. Mesmo quando você não está com Ele, mesmo quando você não sente a presença dEle, Deus está com você. Ele tem uma promessa que Ele diz assim na palavra: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Até o fim do mundo Ele vai estar conosco. Só que nós precisamos estar com Ele. Porque muitas vezes nós sentimos sozinhos. Porque nós estamos com Ele. E Ele está aqui. Olha, nós temos uma bênção tão grande de morar num país em que a gente pode ir à Santa Missa todos os dias, a gente pode adorar Jesus, não precisa ser escondido, pelo menos no tempo que nós estamos, né? Então, assim, até o padre Enes ia dizendo na missa, né, que São Gonçalo faziam o quê? Era tudo escondido, né? Então, eles não... Era uma perseguição muito grande. Eles morreram mártires por causa disso, porque não era permitido, né? Então, era muito difícil ser cristão. E hoje o nosso desafio qual que é? Não é esse martírio da vida, né? Se um dia for pedido isso pra gente, que a gente tenha forças, né? Mas o que nós estamos sofrendo hoje? Nosso martírio é um martírio branco. E o que é esse martírio branco? É aquele martírio de que a gente é de Deus, mas a gente é ignorado, né? Deus é ignorado, a gente vê que a sociedade não acredita mais em Deus, não vive mais como Deus pede. Então, muitas vezes, nós vemos nas redes sociais, nós vemos em tantos lugares por aí, que ninguém mais se atenta aos mandamentos, que ninguém mais quer saber da vontade de Deus, que castidade não vale a pena, castidade é uma coisa que não existe. Não existe para aqueles que não são de Deus. Porque aqueles que são de Deus estão nos mandamentos, né? Porque Deus não fala que se a gente ama a Ele, realmente a gente obedece os mandamentos. Então, muitas vezes, nós falamos que amamos a Deus. Mas será que nós amamos mesmo ou será que nós amamos da boca para fora? Será que nós obedecemos os mandamentos naquilo que Deus nos pede? Porque muitas vezes, para você hoje que está pegando é a castidade, né? E a castidade não é só o ato em si. A castidade é muito mais que isso. É o olhar, é o ver, é o ouvir. E hoje nas redes sociais está tudo muito solto, está tudo muito largado. E a gente se deixa levar pelo quê? Pelo que todo mundo é. Então todo mundo posta fotos nas redes sociais com qualquer vestimenta, de qualquer maneira. Mas será que é isso que nós somos chamados a fazer? Será que é isso que Deus nos chama a ser? Será que nós não precisamos realmente falar, não, eu sou de Deus e eu sou diferente?
E nós seremos criticados e nós seremos ignorados em muitas coisas, porque muitas vezes nós queremos ser aprovados pelos outros. Naquilo que a gente posta, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente é. E muitas vezes nós vamos ser criticados pelos da nossa família mesmo. Muitas vezes nós vamos ser criticados pelos nossos amigos e nós vamos ser criticados por todos. Então, quando a gente escolhe ser de Deus, é o quê? É sofrer o martírio. É você saber que você vai ser criticado, que muitas vezes você vai ser ignorado e que você fala assim, não, Senhor, mas eu vou sofrer isso. Por quê? Por Ti, Senhor. Eu vou sofrer isso por Ti. Então, vem assim no meu coração, assim, muitas meninas, que às vezes, meninos também, que às vezes tanto quer namorar, tanto quer casar, tanto quer ter uma família. E às vezes fala, mas não dá certo, eu entro num relacionamento e eu saio e eu entro de novo. Mas por quê? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está buscando em Deus uma pessoa para te fazer companhia? Será que você está seguindo os caminhos que o mundo diz para você ficar, para você conhecer sem compromisso? Será que essa é a vontade de Deus? Será que você tem que ter um monte de namorado antes de casar? Ou será que Deus já preparou um para você e você que tem que se preparar para o momento certo? Será que você não tem que estar mais em Deus e pedir para Deus, Deus, o que eu tenho que mudar? O que o Senhor tem que transformar em mim para eu estar pronto para a pessoa que o Senhor tem preparado para mim? E a mesma coisa, isso a menina e o menino também, sabe? Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, a graça não acontece na minha vida. Eu tenho pedido tanto, Senhor Jesus, um milagre, uma promessa, mas às vezes Deus, Ele está esperando alguma coisa acontecer. E às vezes essa coisa é a gente que precisa mudar. E a gente está lá rezando, claro, tem que rezar, tem que confiar, mas a gente tem que perguntar, Senhor, o que eu tenho que mudar? Senhor, o que eu tenho que transformar? E muitas vezes nós queremos que o outro transforme. Quando é marido e mulher, não está dando relacionamento, está com problema, está difícil, e a gente fala, é o outro. A gente sempre critica o outro, e a gente não pergunta, Senhor, o que eu tenho que mudar? E eu falo isso para mim também, Deus sabe o quanto que eu tenho que mudar, Deus sabe o quanto que eu tenho buscado, o quanto que eu tenho tentado, e muitas vezes a gente tenta e a gente fala, meu Deus do céu, cometi esse pecado de novo, e Deus falou para eu ficar quieta, e eu falei, porque muitas vezes a gente quer converter as pessoas falando, e às vezes se não é Deus que está falando pela nossa boca, a gente não vai converter, porque muitas vezes Deus fala pela nossa vida. Muitas vezes a gente ficar em silêncio, a gente converte as pessoas. Muitas vezes a gente fazer a vontade de Deus, a gente entender o que Deus quer, é que vai converter. E muitas vezes nós buscamos fazer o quê? A gente busca transformar a nossa vida com as nossas próprias mãos. Às vezes a gente quer um emprego, lógico, a gente tem que procurar. A gente tem que batalhar. Mas a gente tem que rezar e esperar em Deus. A gente tem que falar, Senhor, está nas suas mãos. Senhor, eu vou fazer isso, o que o Senhor quer que eu faça? E aí Deus vai mostrando, porque Ele mostra, porque Deus fala. Quando a gente fala assim, Deus não está falando comigo, é porque a gente não parou para ouvir. É porque a gente tem se dedicado mais às redes sociais do que à oração. Porque a gente fica tanto tempo em redes sociais e sabe que aquilo, gente, tira a graça de Deus de nós. Porque nas redes sociais, muitas vezes, tem redes sociais que evangelizam, sim, tem. E é muito bom, muitas vezes, a gente acompanhar isso. Mas a maioria delas tiram a graça de Deus da gente. Então, muitas vezes, nós nos deixamos levar por essas redes sociais. Nós nos envolvemos com pessoas, principalmente aquele que quer um namoro santo, que quer realmente um matrimônio. Como é que você vai se envolver com pessoa que é do mundo? Você acha que depois aquela pessoa vai se converter? Ela tem que se converter antes do casamento, porque depois do casamento é muito pior. Tudo depois do casamento aumenta. Então, assim, se tem um defeito aqui, depois vai ficar pior, né? Então, a gente tem que buscar antes uma pessoa de Deus. A gente tem que buscar antes tirar os nossos defeitos
e saber em Deus que todas as pessoas têm defeitos, porque muitas vezes a gente quer que o outro seja santo, né? E nós somos santos, e até os santos têm defeitos. Como é que a gente pode querer, né, que os outros não tenham defeitos, se nós temos? Então, assim, que Deus possa iluminar o nosso coração, que a gente possa pedir ao próprio Espírito Santo para trazer na nossa mente, para trazer na nossa vida, assim, o que nós temos que transformar, o que nós temos que mudar em Deus, obedecer mais os mandamentos, que o Senhor possa nos revelar, através dos mandamentos, o que nós temos feito de errado. Às vezes, a gente fazer um bom exame de consciência, a gente buscar verdadeiramente, quando for se confessar, não se confessar de qualquer jeito, não deixar que a gente fala assim, é o meu pecadinho de estimação. Sabia que às vezes esse pecadinho de estimação vai te tirar do céu? Já pensou isso? Porque são pequenos pecados feitos com muita frequência que faz o quê? Virar quando a gente tem uma coisa boa que a gente repete, ela vira um hábito. E um hábito é uma virtude, nos leva para o céu. Quando a gente tem um defeito, um pecado que se repete, ela vira um vício. E aquilo ali vira uma coisa que tira a gente do céu. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir em Deus, Senhor, quais são aqueles nossos pecados que tantos nós repetimos que está difícil de tirar. E muitas vezes a gente fala, vou confessar, estou com vergonha. Mas é essa vergonha, quando a gente enfrenta essa vergonha, que a gente vai, que a confissão vai ter efeito. Porque se a gente for e não sofrer nada, de que valeu aquela confissão? Então, muitas vezes é a gente pegar e falar assim, Senhor, eu estou com muita vergonha. Senhor, eu não sei como enfrentar essa vergonha para ir para o confessionário, para dizer esse pecado. Mas é quando a gente realmente coloca Deus acima da nossa vergonha, coloca Deus acima do nosso pecado. Como no primeiro mandamento fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E será que nós amamos mesmo? Porque a gente fala assim, eu amo a Deus. Mas quando a gente vai fazer um sacrifício, quando Deus coloca qualquer situação na nossa vida, a primeira coisa que a gente fala para Deus é o quê? Porque eu. Senhor, eu que vou todo domingo à missa. Senhor, justo eu que frequento o grupo de oração. Senhor, eu que estou lá naquela pastoral, eu que dou catequese, eu que dou crisma. Justo eu, Senhor. Mas sabe por que o Senhor colocou essa aprovação na sua vida? Porque através do seu comportamento nessa aprovação, é que os outros vão poder ver como se portar diante das dificuldades. Porque falar que a gente é de Deus é fácil, mas a gente viver em Deus é difícil. Então, que a gente possa, nas provações da nossa vida, em vez de murmurar, que a gente possa, ao contrário, agradecer a Deus e falar, Senhor, que através dessa provação, que através dessa dificuldade, Senhor, eu possa te amar como os santos amaram, Senhor Jesus, como os santos sofreram, que eles não fugiram do sofrimento, porque até Jesus, quando estava lá no Horto das Oliveiras, você acha que ele queria passar por tudo que ele ia passar? Ele não queria. E o pior, ele já sabia o que ele ia passar. Porque ele era Deus e ele sabia ali no Horto das Oliveiras, ele já viu tudo que ele ia passar. E ele falou o quê para Deus Pai? Ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Se até Deus pediu para sair o sofrimento da vida dele, você acha que a gente não vai pedir? Mas a gente tem que pedir, e se for da vontade de Deus, Ele tira. Mas se for da vontade de Deus a gente passar, que a gente passe por esse sofrimento, mas que a gente passe por esse sofrimento sem murmurar, que a gente passe por esse sofrimento fazendo a vontade de Deus, que a gente passe por esse sofrimento mostrando como é ser verdadeiramente de Deus. E a gente fala, é difícil, mas a gente tem os modelos dos santos, porque não existe nenhum santo que foi santo sem passar pelo sofrimento. O sofrimento é o vestibular da santidade. Quem consegue passar pelo sofrimento, consegue ser santo. Quem foge do sofrimento, não passa pelo vestibular. Tem alguém que entra na faculdade sem passar no vestibular? Não tem. Então, que a gente possa, ao invés de fugir do vestibular, do sofrimento, que a gente possa se preparar.
E se a gente não consegue, volta, estuda lá, vê o que os santos fizeram e fala, não, agora eu vou conseguir. E aí a gente cai, levanta e tenta de novo. E a gente vai tentando. Então, nesse dia de hoje, que Deus possa já falando no nosso coração. Tudo que a gente tem que viver da maneira dele, do jeito dele, sendo forte, porque Deus é que é a nossa força. Deus, ele nunca dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Se a sua cruz está pesada, tem que buscar força em Deus. Pede para Deus, fala, Senhor, eu não estou conseguindo carregar. Senhor, me dá forças, porque está muito difícil. E o Senhor dá. Mas a gente tem que buscar todos os dias, todos os momentos, porque o Senhor fala na palavra, orai sem cessar. E muitas vezes a gente faz o quê? Vai no mundo. A gente esquece de Deus e a gente vai para o mundo. E a gente faz o quê? Vai reclamar com os nossos amigos e fica falando daquele problema e repetindo e repetindo. E você acha que Deus vai agir? Não. Sabe por quê, irmão? A reclamação é a oração do demônio. Quando a gente reclama, a gente está o quê? Orando para o demônio. Então, que a gente cale essa oração. Que a gente ore a Deus. Que a gente reze a Deus de coração verdadeiramente. Que a gente possa abrir o nosso coração e entregar para o Senhor. Para que Deus possa, através da nossa oração, ouvir. Porque não há oração que Deus não ouça. Ele pode demorar para responder, mas Ele responde. Ele pode demorar mais ainda para agir, mas Ele age. E quanto maior a demora, maior é a graça. Então, se a tua promessa, se a tua resposta está demorando, irmão, continua firme. Porque a graça é grande. Então a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de São Lucas, que após a negação de Pedro, Jesus já havia predito que ele negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse. E Jesus sabia que Pedro negaria a ele, Pedro, que era apóstolo de Jesus, que o seguiu em toda parte no seu ministério. E Jesus disse para Pedro, tu me negarás. E Pedro, naquela madrugada, negou Jesus 3 vezes. Mas quando o galo cantou e Pedro lembrou daquela palavra de Jesus, ele diz no Evangelho de São Lucas, voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então hoje Jesus também, voltando-se, olha para nós, cada um de nós. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então, como a irmã aqui nos exortou, não é verdade? Se nós, na nossa vida diária, o Senhor que nos conhece, mas na nossa vida diária nós temos negado a Jesus com a nossa vida, negado com a nossa vida o amor de Deus, o amor que Jesus tem por nós. Jesus hoje olha para nós como olhou para Pedro, depois desse pecado que Pedro negou Jesus. Então hoje ele volta esse olhar para nós, para cada um de nós. Por isso que nós vamos pedindo ao Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que nós temos te negado, que nós temos recusado o teu amor, que nós não nos damos conta da misericórdia que todos os dias é derramada na nossa vida, Senhor Jesus. Perdão e misericórdia, Senhor. E no nosso coração o Senhor vai dando esse discernimento, não é? Do que eu tenho na minha vida feito que pode ter negado esse amor de Jesus por nós. E nós pedimos ao Senhor perdão, misericórdia, Senhor. Nós pedimos, Senhor,
Renova-nos, transforma-nos, Senhor, pela graça, Senhor, pela ação do Espírito Santo. Convence-nos, Espírito Santo, do nosso pecado, da nossa falta, da nossa negação, Senhor. Nós pedimos, Senhor, hoje, que o Senhor possa nos restaurar, Senhor. Nos trazer, Senhor, uma nova vida, uma nova resposta, Senhor, ao Teu amor por nós. Nos pedindo ao Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti, porque tudo que há precisa ser mudado, Senhor. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. E vai apresentando ao Senhor neste momento o que precisa mais de Ti, Jesus. É a minha vida de fé, Senhor. É a minha vida de oração, Senhor. Esse propósito, Senhor, de viver a castidade, Senhor, que eu tenho caído, Senhor, que eu tenho negado a Ti, Jesus. Sim, Senhor, precisa de mais de Ti, as palavras da minha boca, Senhor. O meu coração endurecido, Senhor Jesus, precisa mais de Ti. Vá apresentando ao Senhor nesta tarde aquilo que na tua vida precisa mais de Jesus. Este olhar de Jesus que cura, que restaura, que renova, que dá forças, que nos dá paciência para esperar as respostas de Deus. Precisamos de Ti, Senhor, em tantas partes, Senhor, aspectos da nossa vida, Senhor, na nossa família, Senhor, no trabalho que eu estou buscando, Senhor Jesus, precisa mais de Ti. Sim, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, e a Ti queremos, Senhor, apresentar, Senhor, tudo aquilo que precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Sim, Jesus. Deus colocava no meu coração também a confiança. Por exemplo, quando a gente confia, o que a gente faz? A gente entrega coisa para aquela pessoa e a gente não vai atrás, né? Por exemplo, me veio, né, na mente esse exemplo. Por exemplo, se a gente coloca às vezes uma pessoa para trabalhar na nossa casa, se a gente confia naquela pessoa, a gente não vai desconfiar de que ela está roubando a gente, de que está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, se some algum dinheiro, se acontece alguma coisa, a gente não vai falar assim, será que foi aquela pessoa? Não, a gente vai falar assim, precisa saber o que aconteceu. E às vezes, a gente, com Deus, não confia, né? A gente faz isso assim, igual quando a gente faz com uma pessoa que a gente não conhece. A gente às vezes coloca, sei lá, uma pessoa na casa e fala assim, vou ver essa pessoa. Nem teve indicação, e aí colocou. E aí você fica sempre daquele coração assim, meu Deus, tem que ficar sempre vigiando, né? E a gente faz isso com Deus, sabia? A gente pede uma coisa para Deus e a gente fica ali sempre vigiando. Não, eu estou vigiando para ver se Deus está fazendo. Eu estou vigiando para ver o que Ele vai fazer. E acontece que Deus, Ele não é assim. Deus, Ele trabalha no silêncio.
Quando a gente fica monitorando Deus, quando a gente fica investigando Deus, o que isso demonstra do nosso coração? Confiança, não é? Se a gente está buscando perguntar para um, perguntar para outro, para saber se a nossa graça, como é que ela está acontecendo, se já está vindo, se não está, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a investigar, a buscar, a querer saber e alguma coisa, a gente está desconfiando de Deus. E Deus não se agrada disso. Porque Ele sabe, gente, Ele sabe dos nossos pensamentos. Então, assim, uma coisa é quando a gente não sabe o que Deus vai fazer. Aí, realmente, a gente precisa conversar com Deus, para Deus falar, ó, vem por aqui. Mas quando a gente já sabe que Deus falou, vai por aqui, e às vezes a gente fica assim, desconfiando de Deus. A gente fala assim, mas acho que Deus não vai fazer. Ai, essa graça é muito impossível, Deus não vai realizar. Aí a gente coloca o quê? A gente tira o poder de Deus. O que acontece? A gente faz igual as pessoas que são pagãs, igual as pessoas que são incrédulas. A gente não confia em Deus. Então, qual é a nossa diferença para as pessoas que não acreditam em Deus? Nós somos iguais. Se a gente se comporta como as pessoas que não acreditam em Deus, qual é a nossa diferença? Nenhuma. Quando a gente confia em Deus, a gente coloca ali todas as nossas fichas e a gente espera. A gente espera confiando. A gente espera, igual a gente faz com uma pessoa que a gente já conhece bastante. Que a gente, por exemplo, confia naquela pessoa. Então, digamos assim, já que eu dei exemplo da casa, né? Então, digamos que a gente coloca uma pessoa lá. E aí a pessoa trabalha na nossa casa. E digamos que essa sumiu o dinheiro. E aí a gente vai comentar com fulano de tal dinheiro que sumiu. Aí a pessoa vai acusar ela. Ah, então você tem fulano que trabalha lá? Aí o que você vai fazer? Você vai defender a pessoa, porque você confia na pessoa. O que acontece? Com Deus é a mesma coisa. As pessoas vão acusar. Por quê? As pessoas não confiam em Deus. Existem pessoas que não confiam em Deus. Existem pessoas da igreja que não confiam em Deus. E aí a gente acha, porque a pessoa está dentro da igreja, porque a gente conheceu a pessoa na igreja, que a gente tem que acreditar no que a pessoa fala. E a gente coloca a pessoa acima de Deus. O que falta a nós? Nós temos que ter uma amizade com Deus, e o que Deus fala no nosso coração é acima de tudo. Quando a gente tem uma dúvida, será que foi Deus, será que não foi? Pede para Deus confirmação. Pede uma, pede duas, pede três. Gente, da minha promessa, eu já pedi 1000 vezes e Deus já me confirmou 1001 vez. E quando passa muito tempo de novo, eu falo assim, Senhor, dá para confirmar só mais uma vez? E Deus vai lá e confirma de novo. Porque Ele sabe que eu estou pedindo para confirmar, não é por alguma coisa, é pela minha fraqueza. Aí eu falo, Senhor, fala, e Ele fala de novo. E aí eu renovo minhas forças, e aí eu confio de novo. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que conversar com Deus. A gente não pode deixar que as pessoas do mundo, e muitas vezes até as pessoas que são da igreja, nos tirem a nossa fé, nos tirem a nossa confiança em Deus. Porque se Deus, Ele é Deus, gente. Fazer um milagre para Ele não é igual a gente, não. A gente, para a gente conseguir um milagre, a gente é só pedindo para Deus, né? Agora o que acontece? Para Deus é fácil. Igual, sei lá, fazer um arroz. Para a gente não é fácil? Quem sabe fazer, né? Então, para Deus é igual fazer um arroz. Para Ele fazer um milagre é assim, a coisa normal. Entendeu? Só que assim, Ele tem uma visão do alto. Então, por exemplo, Ele está lá de cima vendo. Aí nós estamos lá, né? Eu vou dar um exemplo que Deus me deu outro dia na oração. Estava rezando, né? E Deus me dava, assim, uma historinha do jogo de xadrez, né? E Ele falava assim, tem filho meu... E aí eu sou uma das filhas, tá, gente? Porque Deus tem as peças do xadrez, não tem? E aí o que acontece? Cada peça tem uma função, tem? O peão, ele é pouquinho, anda só uma casinha, vale pouco. Aí tem a torre, que já anda mais. Aí tem o bispo. Aí tem os outros, tem a dama, né? Tem o rei. Então, cada peça lá do xadrez tem o seu valor, tem o jeito que ela é. É igual nós, né? Às vezes a gente fica se comparando com os outros. Mas o que acontece? Nós, cada um de nós, Deus, Ele criou, Ele tem um plano na nossa vida, de cada um de nós, viu, gente? E o plano de Deus na vida de cada um de nós é único.
do mesmo jeito que nós somos únicos. Então você pode pensar assim, até os gêmeos, eles são super parecidos, não são? Mas eles são diferentes, porque eles têm personalidades diferentes. Até os gêmeos que são univitelinos são diferentes, né? Então eles têm digitais diferentes, então assim, eles são muito semelhantes e parecidos. E sabe que o nosso plano e a nossa missão é a mesma coisa. Nós vamos ter, assim, plano de Deus e missão parecidas, mas igual nunca vai ser. Então a gente nunca pode comparar a nossa vida com a vida do outro. O que a gente pode é, por exemplo, quando a gente vê a nossa missão, e aí a gente busca num santo uma missão que seja parecida com a nossa. Por quê? Porque o santo, se ele é santo, ele já venceu. Então ele passou por aquelas dificuldades. E aí quando a gente encontra um santo que é semelhante à nossa vida, a gente vai buscar nele como ele enfrentou aquelas dificuldades. E agora vamos voltar lá para o jogo de xadrez. Aí Deus, ele está lá no tabuleiro, certo? Do lado de cá está Deus e do lado de lá está quem? Gente, participa comigo. Do lado de lá está quem? O demônio, né? O mal. Então o bem aqui e o mal lá, né? E nós o quê? Quando nós nos convertemos, nós somos o quê? As peças de Deus, certo? E nós estamos numa luta espiritual. O jogo de xadrez é uma luta espiritual. E aí Deus, ele está lá de cima. E ele fala para nós, por exemplo, eu um peãozinho. Aí Deus fala, Ana, anda essa casa para frente. Aí eu falo, não, Senhor, não é para frente que eu tenho que ir, não. Eu tenho que ir ali para o lado. Eu estou vendo que é ali que a gente tem que atacar. É ali que a gente tem que ir. É assim que eu tenho que fazer. E aí a Ana, na burrice dela, vendo só lá onde ela está vendo, lá em cima, lá na partezinha que ela está, naquela casinha que ela está do jogo de xadrez, ela só consegue enxergar 2, 3 casinhas para frente. E ela discute com Deus, que eu já discuti muito, viu? Não, Deus, não é por aqui não. Por aqui vai dar errado, Senhor. Tem que ser por lá. E Deus fala assim, Ana, sua anta, não é por aí. Vai para cá. Eu estou te falando para você ir para cá. E a gente não obedece a Deus. E aí o que acontece? Deus, ele está lá no jogo de xadrez dele. E ele tem a nossa graça. E aí ele fala assim, vou mover essa pecinha para cá. Aí o outro do inimigo já está planejando vir para cá. Aí ele pega e move a outra pecinha para cá para proteger a gente. E Deus tem todo um jogo, gente. Deus tem toda uma estratégia. Porque Deus, ele tem toda a sabedoria. E nós não temos. Nós temos uma inteligência que vem dele. E a gente só consegue usar essa inteligência quando a gente vai para Deus pedir inteligência. Quando a gente vai para Deus pedir sabedoria. E aí o que acontece? Quando a gente pede para Deus sabedoria, e Deus fala assim, vai para frente. Aí você vai para frente e você fala assim, que medo. Meu Deus, que medo. Eu estou com medo de fazer tudo isso aqui. E Deus fala, vai. E você vai. E você fala, Deus, não é isso daí. Mas Deus falou, você vai lá e obedece. E aí o que acontece? Você obedece com morrer de medo, mas você confia. Né? Confia. Lembra que eu falei sobre confiança? Você vai lá e confia. E aí o que acontece? Deus, ele vai agindo. Acontece que o demônio está jogando do outro lado. E tem pessoas que estão do lado de cá e às vezes se deixam levar pelo lado de lá. Então muitas vezes nós estamos ouvindo o demônio falar, porque dentro de nós temos o anjo bom e o anjo mau, né? E a gente pode agir da maneira certa e da maneira errada. E aí o que acontece? Às vezes a gente escuta o adversário falar e a gente vai por quê? Pelos nossos desejos, pela nossa carne, e aí a gente faz a coisa errada. E aí o que acontece? A gente prejudica Deus. Então, caramba, que lado que nós estamos? Quando a gente está obedecendo, fazendo pecado, obedecendo o maligno, a gente faz o quê? A gente atrasa a nossa vida. E aí o que acontece? O exército inimigo fica maior, porque se a gente que está do lado de cá começa a obedecer o que está do lado de lá, como é que fica? E aí é isso que acontece, aí o jogo começa a dar errado. E a gente faz o quê? Entra em desespero, né? E às vezes o desespero é tão grande que muitas pessoas querem tirar a própria vida, né? Como eu tenho ouvido falar, já há alguns dias eu fiquei assim tristes, né? De saber assim, às vezes até sacerdotes, até gente da igreja, porque o demônio, ele tá, né? Nós estamos num tempo muito difícil. Então assim, Deus, ele permitiu, ele não mandou isso, mas ele permitiu. Então muitas vezes a gente escuta coisas erradas até das pessoas, de sacerdotes, das pessoas da igreja. Né? Então, por quê? Porque nós estamos num tempo difícil. Né? Da mesma maneira que Deus permitiu que a Jó, o demônio tocasse na vida dele e fizesse horrores com ele, Deus muitas vezes está permitindo dentro da igreja. Por quê? É provar a igreja. Porque a igreja vai ser provada. Para quê? Para ver quem é de Deus mesmo.
Porque falar que é de Deus é fácil, mas ser de Deus é difícil. Então, que nós possamos não querer fazer a nossa vontade, achando que nós somos certos e que nós sabemos das coisas. Nós sabemos o que está ali pertinho das nossas casinhas ali do joguinho de xadrez. Mas Deus está lá de cima. Ele vê o outro lado que a gente não está enxergando. Deus, Ele tem o tempo dele, porque Ele está na estratégia dele. Mas nós não sabemos. E sabe de uma coisa? Deus também não fala para a gente. Porque muitas vezes, se Deus fala, às vezes as coisas que estão acontecendo, a gente entra em pânico, né? Já pensou? E aí Deus vai agindo e Ele fala na hora certa, quando a gente estiver preparado para ouvir. E às vezes a gente não tem essa paciência de esperar Deus falar. Primeiro Ele fala para a gente fazer. Primeiro a gente tem que ouvir Ele. Primeiro a gente tem que calar a voz do mundo. Então o que acontece? Nós estamos buscando conselho em quem? Em pessoas que a gente for olhar. Será que aquela pessoa que a gente está pedindo conselho, se você olhar na vida dela, ela é uma pessoa que vive em Deus? Ela é uma pessoa que vive os 10 mandamentos? Ela é uma pessoa que você fala assim, não, realmente, essa pessoa eu vejo que ela caminha na vontade de Deus. Se ela é, na vida dela, tá, gente? Não nas palavras, porque falar todo mundo fala. É muito fácil. Agora, agir. Então, se a gente vê que a vida da pessoa é uma pessoa em Deus, aí a gente pode pedir conselho para essa pessoa. Mas se a gente vê que às vezes a pessoa fala de Deus, e Deus usa as pessoas para falar. Ele usa até o demônio para falar às vezes coisa para a gente. Né? E às vezes coisa de Deus. Porque o demônio, gente, ele não fala só mentira. Se ele falasse só mentira, era fácil. Ele fala que às vezes ele fala a verdade, às vezes ele fala mentira. Por quê? Para enganar a gente. Porque a gente vê isso, a gente o demônio fala uma verdade e fala outra. A gente relaxa e fala assim, agora eu não preciso mais rezar, porque agora eu já sei que tal fulano está falando tudo certo. E não é. Aí o que acontece? Chega um momento que a pessoa fala uma coisa que não era de Deus. Por isso que a gente tem que estar ligado totalmente em Deus. E só a única coisa que nos faz ligar em Deus é a oração, é a comunhão, é a confissão, é os sacramentos. É isso que vai fazer dentro de nós a gente ter o discernimento do que é de Deus, ter o discernimento do que não é de Deus. É a gente o quê? Ter uma leitura diária da palavra de Deus. Porque a gente fala assim, ai Deus, eu estou muito fraca, eu estou em depressão, e aí chora, e aí resmunga que Deus não responde, mas será que Deus ele já mostra tantas coisas, Ele dá tantas coisas para a gente? Será que a gente tem buscado? Porque quem muitas vezes fala assim, estou em depressão, será que você vem lendo a palavra de Deus todos os dias? Será que você tem, assim, porque ler a palavra de Deus, gente, não é só ler e acabou. Não, você tem que esperar ela fecundar o seu coração. Você tem que ler aquela palavra e falar assim, nessa palavra que eu li agora, o que Deus está falando na minha vida? O que hoje eu vou mudar no meu dia? Você viu, a Cecília falou ali que Pedro negou. E será que a gente pensou assim, Senhor, o que eu tenho negado? Ou será que hoje essa palavra vai entrar por um ouvido e sair por outro? E a hora que terminar aqui esse grupo de oração, que terminar essa live para quem está assistindo, você vai voltar para a sua vida de reclamar para Deus. De falar que Deus não fala com você. Mas será que você não jogou fora o que Ele falou? Será que você não parou e ficou pensando durante o dia inteiro? Reflete. Guarda aquela palavra e fica com ela no seu coração. Por que Nossa Senhora é a Santa das Santas? Ela está lá acima dos anjos. Sabe por quê? Porque ela guardava no coração. Quando aconteciam as coisas erradas, ela não ficava resmungando. Ela não ia lá com os outros reclamar. Quando Jesus, imagina o desespero dela, quando Jesus tinha 12 anos que ele sumiu. Imagina uma mãe perder um filho. Não, ainda mais Jesus, né? Ela lá pensando, pô, Jesus já tinha 12 anos, não precisa ficar pagiando ele, né? Aí, de repente, ele some lá, vai procurar ele, cadê? Tava todo mundo voltando nas caravanas e Jesus não estava. Aí ela começa a procurar. José, vamos procurar. E aí procura um dia, procura 2, nada. Aí eles chegam lá na cidade, procura e nada. E quando acha, aonde estava Jesus? Lá na sinagoga, lá, pregando e falando. E todo esse momento que ela viveu de angústia, e todo esse momento que ela sofreu, será que ela resmungou? Será que ela falou assim, ah Senhor, o Senhor me deu essa, Jesus e agora não me dá, como é que fala? Não está comigo? E ele não estava? Ele estava.
Mas acontece que ela guardou no coração. Ela guardou tudo isso, até o que Jesus falou. Jesus falou assim, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. E ela deve ter pensado, esse menino desobediente, ao invés de estar comigo, estava aí. E de tanto é que Jesus era obediente, que ele fez o quê? Ele largou tudo que ele estava lá e foi atrás dos pais dele. Foi obedecer. Imagina ele sendo Deus, obedecendo a duas pessoas, que eram Maria e José, obedecendo. Duas pessoas que eram menos que ele, porque ele era Deus. Mas ele obedeceu o quê? Para mostrar que nós temos que obedecer pai e mãe. Muitas vezes tem muitos jovens que hoje em dia nem escutam mais o que pai e mãe falam. Por quê? Porque os amigos não escutam. Será que é essa a vontade de Deus? Será que é isso que Deus está falando hoje para você honrar? Será que quando seu pai e sua mãe falam assim, não vai para aquela balada, não sai com aquele amigo, volta a tal hora, e você não obedece? E será que você está fazendo a vontade de Deus? Ah, mas meu pai é muito chato, não deixa eu sair. Mas você está desobedecendo. Será que não é você obedecer e você dobrar o seu joelho e falar assim, eu preciso de um momento com meus amigos, reclamar a Deus para você ter momentos com eles. Será que esses seus amigos estão te levando para onde? Será que muitas vezes não é melhor você perder esses amigos do que você perder o céu? E aí, muitas vezes nós ficamos o quê? Reclamando para Deus. Porque eu estou perdendo minha juventude, porque eu não conheço ninguém, porque como é que eu vou arrumar um namorado e uma namorada trancada dentro de casa? Mas será que é esse o caminho que Deus tem trilhado para você? Será que é isso que Deus quer? E aí você faz o quê? Fica com um, fica com o outro, e sabe o que acontece? Vai o quê? Estragando seu coração. E aí você fica com ferida. E aí essas feridas vão atrapalhar o quê? No dia que você casar. Sabe por quê? Porque você fez coisa que não devia antes do casamento. Isso não era da vontade de Deus. E essa ferida, Deus cura, mas a cicatriz fica. E quando a gente tem cicatriz, a gente sabe que a gente foi ferido. Então, Deus está te chamando agora. Larga o mundo. Escolhe Deus. Escolhe perder. Escolhe perder os momentos que você acha que são bons lá fora. Sabe por quê? Porque Deus tem momentos melhores para você. Deus tem momentos especiais para você. Mas acontece que você tem que escolher a Deus. Porque Deus fala o quê? Ele fala, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Então, a gente ganha a nossa vida até aqui nessa terra. Porque quando a gente larga coisas que a gente acha que são boas, só porque Deus pediu, Deus dá a melhor coisa. Deus, Ele recompensa. E Ele recompensa nessa vida. Acontece que nós precisamos do quê? Confiar. Acontece que nós precisamos o quê? Ter paciência. Ter paciência, dar tempo para Deus. Porque lá no jogo de xadrez, sabe que o jogo de xadrez é aquele jogo que é demorado, não é? Geralmente os outros jogos não são todos rápidos. O jogo de xadrez a gente nunca sabe. Quando tem campeonato de xadrez, às vezes pode ser rápido e às vezes pode ser demorado, não é? Então é a mesma coisa, Deus. Se a gente obedece Ele, as coisas vão mais rápido. Quando a gente desobedece, Deus vai ter que arrumar todas as cagadas que nós fizemos, né? Eu que o diga, né? Eu tive uma vida toda errada antes do meu casamento, eu sei o quanto que eu estou sofrendo agora para Deus estar arrumando. Mas estou seguindo a vontade de Deus. Então assim, não faça o caminho errado para depois Deus ter que consertar. Vai já pelo caminho certo. E muitas vezes a gente faz o caminho certo e acha o quê? Que está devagar. E acha o quê? Que a gente olha para os outros e a gente vê os outros, todo mundo aí, ó. Fulano está casando, fulano já casou, fulano já teve filho. Olha a minha idade aqui, não tem nem namorado ainda. Calma. Sabe por quê? Porque cada pessoa é diferente. Cada peça do xadrez é diferente. Você não é igual àquele outro. O teu caminho não vai ser igual ao caminho do outro. Mas você precisa do quê? De paciência. Você precisa do quê? De confiança. E é isso que Deus veio te pedir hoje. A palavra vai nos dizer no profeta Jeremias, no capítulo 17, maldito o homem que confia em outro homem, e que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor.
Mas ele diz depois: bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada perto da água, que estende as suas raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Então, que olhando para o Senhor Jesus, nesta manhã, nós possamos colocar em nosso coração toda a confiança. Porque para isso é que Ele veio, dessa prova de amor de Deus por nós. E Ele disse: eu sou o caminho. Não há outro caminho, o caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então possamos confiar no Senhor. O Senhor nos ensinará a esperar as suas demoras, a ter paciência. Tudo isso, Jesus hoje fala ao nosso coração, não é? Espera as demoras, porque confia em mim que o que eu tenho preparado para ti é o melhor. É o melhor. E mesmo nas tempestades, nas aflições, Ele vai nos dar forças, Ele nos vai dar coragem para vencer, para enfrentar todas as dificuldades. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o seu Deus. E o Senhor vai dizer para nós: não tenhas medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. é o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus, nos braços de Jesus, descansarás, forças te darei, forças te darei, forças te darei. Obrigada, Senhor. Ouvindo tudo aqui que foi falado, eu pedi ao Senhor uma palavra e Ele me deu Filipenses. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo, e assemelhou-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os outros nomes, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé. Eu me alegro e vos felicito. Vós, outros também, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor comigo. Aqui São Paulo, ele vem nos exortar para a humildade. Aqui é exemplo da humildade em Cristo. Então, quando a Ana ia falando, quando a Cecília também estava conduzindo o louvor, o Senhor, ele colocava no meu coração de que todas essas coisas, somente na humildade, ser humilde de coração, ter a humildade em nossa vida, humildade em reconhecer os nossos erros, humildade em pedir perdão, humildade em voltar atrás, humildade quando eu cair no pecado, eu procurar o Padre, me confessar, pedir perdão a Deus de coração contrito dos meus pecados. Humildade para reconhecer diante de Deus quando eu fui além do que eu deveria ir, quando eu fui além do que eu deveria ter sido. Humildade, muitas vezes, de reconhecer diante de Deus de que o que eu falei, do que eu fiz, não era de Deus, não era a vontade de Deus. E conforme eu estava meditando a palavra, vinha no meu coração muito forte de que muitas vezes o inimigo de Deus, ele usa situações em nossas vidas para nos deixar confusos. E me vinha muito forte o exemplo de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, veja bem, meus irmãos, é uma santa de 7ª morada. É uma santa que alcançou aqui nesta vida um grau tão grande de santidade que ela exalava, a vida dela era Cristo, ela exalava a santidade. E veja bem, meus irmãos, essa santa era tão humilde, mas tão humilde, que o próprio demônio se materializou na frente dela, na forma de Cristo crucificado. E ela, na humildade dela, não conseguiu reconhecer imediatamente que não era o Cristo. Então, muitas vezes nas nossas vidas é isso que acontece. A gente às vezes tem a soberba de acreditar que porque nós rezamos muito, porque nós estamos com a palavra, de que nós fazemos caridade, de que nós estamos dentro da igreja e de que nós estamos fazendo isso e aquilo, nós muitas vezes também caímos nesta tentação de achar de que tudo foi Deus que falou e fez. E não é, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Porque, veja bem,
Santa Gema, naquele momento, ela não conseguiu ver que não era o Cristo. E ela foi enganada por uns momentos pelo inimigo de Deus. Mas, como ela era humilde, ela se colocou, se voltou o seu coração para Deus e assim pôde perceber de que era uma ação do inimigo para que aquilo que ela estava rezando e aquilo que ela fosse executar não fosse completamente realizado. E esta santa se voltou para o Cristo e pediu perdão. Porque mesmo sendo obediente a Deus, ela foi enganada pelo inimigo. Mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo já sendo santa, porque ela já era, ela foi enganada alguns minutos pelo inimigo. Então veja bem, meus irmãos, o inimigo, ele é astuto e ele é sujo, e ele é o pai da mentira. O inimigo é mentiroso, ele só sabe mentir. Ele veio para esta terra para roubar, matar e destruir. Ele veio para perder os filhos de Deus. Então fiquemos atentos, porque a palavra de Deus também nos diz e nos dá o alerta de orar e vigiar. E é o que nós devemos fazer, orar e vigiar, para que nós não caiamos no pecado, para que nós não caiamos na astúcia do inimigo e nas ciladas que ele todos os dias e todas as horas coloca nas nossas vidas. Para quê? Para nos perder. Diante de Jesus, nós queremos olhar para Ti, Senhor, e renunciar agora, Senhor, toda a astúcia do inimigo, que tem feito para que nós caiamos, Senhor. Nós queremos renunciar, Senhor, diante de Ti, porque Tu és, Senhor Jesus, o nosso Deus. Tu és, Senhor, aquele que nós precisamos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Salvador. E é para Ti, Senhor, que os nossos joelhos se dobram, Jesus. É para Ti que nosso coração, Senhor, está voltado. Por isso que é diante de Ti, Senhor, que nós renunciamos neste começo de tarde já. Toda a astúcia do inimigo, toda a trama que ele vem fazendo, Senhor Jesus, para nos tirar do plano da salvação, Jesus. Para nos tirar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Para roubar, Senhor, a nossa vida oracional. Para roubar, Senhor, a nossa vida com os nossos, Senhor Jesus. O nosso relacionamento em casa. Para roubar, Senhor, o nosso relacionamento no trabalho. Até mesmo, Senhor Jesus, nós renunciamos tudo aquilo, Jesus, que foi implantado para roubar da Tua presença até dentro da igreja, os nossos relacionamentos de irmão com irmão, Senhor. Diante de Ti, Jesus, diante da Tua glória, da Tua majestade e da Tua realeza, Senhor, nós queremos renunciar, Jesus. Tudo que foi dito aqui, Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, pedir, Jesus, que Tu esteja conosco, que Tu seja, Senhor Jesus, aquilo e aquele que nós precisamos. Que Tu sejas o nosso refúgio, Jesus. Que Tu sejas o nosso socorro certo, Senhor Jesus. E que nós, assim que reconhecemos, Jesus, que estamos sendo enganados pelo inimigo, que nós possamos ter esta humildade, Senhor, de voltar a Ti, pedir perdão e recomeçar. Bendito, adorado seja, Senhor, o Teu santo. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te glorificamos, Te bendizemos, Jesus. Obrigada, Senhor. Diante deste momento, antes do ministro recolher Jesus no sacrário, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Olhar para o Senhor. Fazer uma autoanálise de você, da sua, do que você tem vivido, do que você tem passado, tudo que foi dito aqui, do que ficou para você, do que foi dito. E você, nesta tarde, neste dia,
Coloque diante de Jesus todas essas situações. Coloque principalmente diante de Jesus todas as mentiras que foram colocadas na sua vida. Coloca diante de Jesus todos os enganos do inimigo da sua vida. Coloca aos pés de Jesus todas essas armadilhas que foram feitas contra ti, contra a tua vida. Coloca nos pés de Jesus. Obrigada. Bendito, glorificado. Tem mais uma coisa assim que Deus colocava no meu coração, sobre a divisão do matrimônio. Então Deus colocava assim no meu coração. Eu não sei se é aqui, se é alguém que vai assistir, não sei. Está casado e está com pensamentos assim de largar, de desistir do matrimônio, de desistir da família, né? Deus vem falar para você permanecer, para você não desistir. Por quê? Porque o matrimônio, quando a gente vai no altar e a gente se casa, a gente promete, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Então, quando a gente faz essa promessa, a gente faz diante de Deus. Então, muitas vezes, a gente fala assim, mas o meu marido, a minha esposa, não merece mais, ele tem me magoado tanto, ele tem me ferido tanto, eu tenho sofrido demais. Mas essa promessa que você fez foi para Deus. Então, São Gonçalo, ele morreu crucificado numa cruz. Nós, hoje, vamos morrer no silêncio. É no silêncio da nossa família, é no silêncio das nossas humilhações, é no silêncio, às vezes, de um casamento que tantas coisas acontecem que os outros não precisam ficar sabendo. A gente precisa falar com Deus. A gente precisa pedir a Deus como enfrentar essas dificuldades. Divórcio, coisa do diabo, porque o diabo veio trazer a divisão. Então, nós não somos dele, nós somos de Deus. E o que é de Deus, sofre. E o que é de Deus, sofre pelo outro, sofre por amor. Às vezes, a gente vai ter que deixar de fazer as nossas vontades, como São Gonçalo deixou. Ele deixou e foi crucificado, e junto com eles, tantos outros. E lá no meio tinha criança, adolescente, já de 12, de 15, como falaram hoje na Santa Missa, né? Olha que vergonha para nós. Assim, acho que a maioria daqui, todo mundo é mais velho, não sei se tem alguém dessa idade, tem os mais jovenzinhos, mas mesmo se as crianças se entregaram, por que a gente não pode se entregar? Só que assim, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu caminho. A gente quer ser Marte da cruz, né? Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser Marte na nossa família, para ser Marte no nosso casamento, para ser Marte, às vezes, obedecendo um pai e uma mãe que a gente não concorda. Desde que o pai e a mãe não falem para fazer pecado, a gente tem que obedecer. Se ele falar para cometer algum pecado, aí não. Essa ordem não é uma ordem iníqua. A ordem não tem validade porque vai contra Deus. Se às vezes acontece, viu, gente? Muito pai e mãe que está envolvido tanto no tráfico, em roubo, em tantas coisas, manda o filho roubar, né? Aí é difícil, né? Isso aí não tem que obedecer. Mas existem muitos pais e mães que estão falando o quê? Coisas normais. Por quê? Para proteção. Por quê? Deus colocou a autoridade. E não interessa se seu pai e sua mãe errou. E não interessa quem é seu pai e sua mãe. Interessa que a gente tem que obedecer. Porque muitas vezes a gente se justifica. A gente arruma milhões de coisas para não obedecer a Deus. E Deus, nessa palavra que a Cris falou, ele foi obediente até o fim. Será que foi justo? Não foi, ele não tinha pecado nenhum. Será que ele sofreu, gente? Sofreu horrores. Não há ninguém no mundo que possa sofrer como Jesus sofreu. Ele sofreu humilhação psicológica, física, espiritual, como é que fala? Até aquelas torturas que o povo fala assim, eu sofro bullying, eu sofro não sei o quê. Você acha que Jesus ali no Horto das Oliveiras sofreu o quê, gente? Ali quando ele estava vendo tudo que ia passar, ali quando ele estava na cruz e os outros passavam e falavam assim para ele, desce dessa cruz, ali não foi uma humilhação? E a gente, quando alguém fala alguma coisa para a gente, eu estou sofrendo bullying, eu estou isso, eu estou aquilo, entrega para Jesus. Entrega para Jesus seus sofrimentos.
Permanece firme no matrimônio. Porque hoje em dia o que o diabo quer, o que o demônio quer é o quê? Destruir as famílias. Se ele destrói os sacerdotes, a Santa Igreja e a família, acabou. Como é que Deus vai realizar a obra dele sem família e sem sacerdote, sem a Eucaristia e sem a confissão? Como nós vamos chegar para o céu? Então, nós precisamos defender com unhas e dentes, com o nosso sangue, com tudo aquilo que muitas vezes dói na gente. É a gente chegar dentro do quarto e chorar ali, se rasgar em lágrimas. E falar para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais esse casamento. Deus, eu não estou aguentando mais. Às vezes o jovem, eu não estou aguentando mais o namoro na castidade, Senhor. Está difícil. Mas permanece firme. Porque quem planta, quem está vivendo um namoro santo hoje, vai colher no casamento. Tá? Você que está sozinho, e você faz o quê? Principalmente os meninos, porque tem tanto de mulher pelada por aí, gente. É tantas blusinhas, é tantas, sei lá, tantas partes do corpo de fora. E aí os homens têm que fazer o quê? Tem que desviar o olhar. Você acha o quê? Que se você olhar você não vai pecar? Vai! Você foi feito o quê? Para quando você vê aquilo, se procriar. Mas aquilo ali foi guardado para quê? No momento certo. E as meninas estão fazendo errado. Então, mulheres, quando a gente veste uma roupa que atrai o homem para quê? Para o nosso corpo, ele não vai gostar da gente, vai querer o quê? O corpo. Aí depois a menina se machuca num relacionamento que o cara queria o corpo dela, aí vai reclamar para Deus. Mas como é que você atraiu esse menino? Será que foi do jeito certo? Então, assim, de tudo assim que Deus foi falando aqui para a gente, eu tenho certeza que Ele colocou no coração de cada um de nós. O que a gente tem que permanecer, o que a gente tem que lutar, o que a gente tem que ficar fiel a Ele. E muitas vezes, às vezes a gente passou esse momento, a gente fala que Deus falou alguma coisa pra gente. E depois a gente esquece, não sei, durante o dia, ai meu Deus, o que Deus falou? Tá gravado lá na live, volta, assiste de novo, porque Deus falou. E aí o que Ele falou é o que Ele deseja, entendeu? Escreve isso num caderninho, lê durante o dia, lê durante a noite, põe isso aí na sua semana. Senhor, é esse meu propósito, vou tentar viver isso que o Senhor falou no meu coração. Luta, porque aquele que luta, Deus dá a graça, Deus dá a força, Deus dá a vitória. Mas a gente tem que lutar, porque o inimigo tem colocado muitas coisas para a gente. E eles têm vencido muitas batalhas. Por quê? Porque nós não estamos ainda no céu, nós estamos nesse mundo. E esse mundo é lugar o quê? Que Deus permitiu que ele agisse. Deus é maior, mas aqui Ele permite que o mal haja. Então, se a gente não colar em Deus, se a gente não estiver totalmente em Deus, a gente não vai conseguir. Não venha você, menino, falar, eu vou aguentar. Não fica sozinho com a menina. Quer ter um namoro santo? Você vai ter que estar sempre com ela e mais alguém. Se você estiver sozinho com ela, você não vai conseguir, filho. Não vai. Ficar sozinho com ela na lua de mel para frente. Agora é momento de você conhecer a personalidade dela, de você saber as coisas que ela gosta, de vocês fazerem planos para quando vocês forem casar, de vocês pensarem quantos filhos, o que vocês vão servir a Deus, como vocês vão servir a Deus, entendeu? E não fazer outras coisas que não é o momento. Então, assim, que a gente não saia desse momento sem ter um propósito, sem ter, assim, uma coisa que eu falei assim, não é isso que eu tomei para mim agora, é isso, Senhor, que eu vou lutar. Bom, sejamos firmes e fortes em Deus, porque Ele deseja muito que nós sejamos felizes, mas é só fazendo a vontade dele que nós vamos ser felizes. Vamos pedir ao Senhor que possamos ser fiéis ao seu chamado, fiéis a esta vida nova que o Senhor nos dá, fiéis àquilo que nós professamos na nossa fé. Vamos pedir, Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada passo em meu viver, faz-me fiel.
Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada passo em meu viver faz-me fiel. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar. Amor, só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança. Não faz, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Pode parar. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Ô, gente, vamos dar uma salva de palmas? Uhul! Viva Jesus! Só isso, gente! Vou gritar de novo. Viva Jesus! Ó, tá muito... Dá pra ouvir o microfone? Eu não tô me ouvindo. Eu vou falar de novo. É Jesus, gente. Nosso Deus. Dá licença? Dá pra gritar um pouquinho? Um pouquinho só melhor, por favor? Viva Jesus! Nossa, que povo. Nem parece que adorou Jesus. E agora a dona do nosso grupo de oração. Viva Nossa Senhora! Viva! Nossa, que povo murcho. Que povo murcho, viu? Tá fraco isso aí, hein? Mas tá bom, dá um desconto que nós estamos começando o ano, né? Então eu convido vocês, agora vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, né? Agradecendo a ela, né? A Jesus e a todos os anjos e santos, a São Gonçalo, que hoje é o dia dele, por tudo que nós tivemos aqui, né? Todo o nosso grupo de oração. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem veio ao nosso grupo pela primeira vez? Tem mais gente? Tem mais? Vem, irmã? Pode vir, gente, vem aqui. Cadê?
Pode vir. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Vocês vão falar o nome e como é que vocês ficaram sabendo do grupo, tá bom? Combinado? Fica aqui de frente pra gente poder falar aqui pra eles que estão assistindo a gente, tá bom? Fala bem forte seu nome. De Souza. Passei na porta. Passei nele, na chão. Aí, passei. Graças a Deus. Tem graça. Bom, graças a Deus. Maravilhoso. Dilson, né? É Adilson ou Dilson? Dilson, com D. Tá bom então, Dilson. Seja bem-vindo, viu? Aguenta aqui mais um pouquinho. Nana Maeda. Meu nome é Nana Maeda. Nana, né? Nana. Nana, fica aqui do ladinho dele ali para eles te verem. Isso não, pode ficar pra cá. Nana, seja muito bem-vinda. Aí você veio para a missa e já ficou pro nosso grupo, né? Seja bem-vinda, tá? Todo domingo a gente tá aqui. Aí você já fica aqui com a gente. E quem que é essa daqui? Gente, deixa eu explicar. Ela tá tímida. A Laiane, ela é esposa do Jefferson. Lembra que o Jefferson ia casar? Pois é, ele casou. E aí a Laiane veio lá, importada lá de Troca Sergipe, tá bom? Então ela tá aqui agora no nosso grupo. Seja bem-vinda, viu, Laiane? Então, assim, agora nós vamos rezar outra Ave Maria, tá bom, gente? Nós vamos rezar Ave Maria para Deus abençoar. Vocês, assim, se sintam muito acolhidos, né? E que vocês voltem sempre, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas para ele. Muito bem, gente. Então, assim, nós vamos encerrando nosso grupo hoje, tá bom? Então, você que está aí, dá uma curtida, né? Curte aí a nossa... Se você gostou. Se você não gostou, aí você não curte. Mas se você gostou, você curte, você compartilha, você se inscreve no nosso grupo, tá bom? Divulga o nosso grupo e vem aqui participar presencial, tá bom? Então, a gente agradece a presença de todos vocês. E domingo que vem nós estamos aqui, tá bom, gente? Até domingo, então, hein?